Bem-vindos à segunda aula do módulo 12. Nessa aula, falaremos sobre os fatores de radioproteção. Antes de começarmos esta aula, vamos comentar sobre dois tópicos. O primeiro é sobre a diferença entre os princípios de radioproteção e os fatores de radioproteção, pois é comum existir uma confusão entre estes dois termos. Os princípios de radioproteção, também conhecidos por requisitos de radioproteção ou fundamentos de radioproteção, são um conjunto de conceitos e padrões definidos com a finalidade de proteger a vida dos seres humanos e o meio ambiente. Já os fatores de radioproteção são ações para reduzir a exposição a uma fonte de radiação ionizante. O segundo tópico é sobre a exposição a uma fonte de radiação ionizante. A exposição pode ser externa, quando a fonte está do lado de fora, sem nenhum contato direto com o corpo humano. Exposição de contato é quando a fonte ainda é externa ao corpo humano, mas está em contato com a superfície da pele. É uma situação relativamente comum em ambientes com fontes radioativas líquidas. Por último, a exposição interna é quando a fonte radioativa foi incorporada por vias de injeção, inalação, ingestão ou mesmo absorção percutânea. Os fatores de radioproteção que abordaremos nesta aula estarão no contexto da exposição externa. Então, nesse contexto de exposição externa, falamos em três fatores de radioproteção: tempo, blindagem e distância. No contexto de proteção radiológica, o tempo refere-se à quantidade de tempo que uma pessoa ou um grupo de pessoas permanece exposta à fonte. Assim, quanto menor o tempo de exposição, menor será a dose recebida por uma pessoa. Em especial, se estamos falando de uma fonte emissora de radiação gama, a relação entre exposição e atividade da fonte é representada pela equação da constante Gamow, que já foi mostrada em módulos anteriores desse curso. Repare que nessa equação tem o parâmetro de tempo. Então, a exposição se relaciona linearmente com o tempo. Quanto maior o tempo, maior será a exposição recebida. O fator blindagem refere-se à inserção de barreiras atenuadoras para redução do feixe de radiação. A espessura da blindagem irá depender do tipo de partícula, da energia e do material do meio absorvedor. Como vimos no módulo 5, quando falamos de radiação eletromagnética, não existe uma espessura que seja capaz de atenuar o feixe por completo. Assim, faz mais sentido falarmos em termos de camada semirredutora. Para um feixe monoenergético, vimos que a redução de sua intensidade por um meio absorvedor é exponencial. Então, definimos como camada semirredutora como a espessura de um meio absorvedor necessária para reduzir um feixe à metade do seu valor inicial. Nesse contexto, qualquer material pode servir como barreira de blindagem, como o próprio ar. Mas na prática, para atenuação de radiação eletromagnética, são preferíveis materiais com maior número atômico, já que seria necessário uma menor espessura para blindar a radiação. Veja aqui alguns exemplos. Para um feixe de fótons com energia de 50 keVs, é necessário uma espessura de 4,3 milímetros de concreto para reduzir a intensidade do feixe à metade. Mas se o material absorvedor for o chumbo, é necessário apenas 0,06 milímetros de espessura para conseguir esse objetivo. Para um feixe de 100 keVs, a camada semirredutora em concreto é de 10,6 milímetros e em chumbo de 0,27 milímetros. Para 200 keVs, a camada semirredutora de concreto é de 25 milímetros e chumbo 0,52. Quando falamos em energia ainda maiores, como 1000 keVs, ou seja, 1 MeV, a camada semirredutora em concreto é de 44 milímetros e em chumbo é de 7,9 milímetros. Já para partículas carregadas, a atenuação de um feixe não pode ser descrita em termos de camada semirredutora.
existe um valor máximo a ser percorrido por uma partícula carregada em um certo material. Como vimos no módulo 6 desse curso, para este tipo de radiação, a principal forma de interação com o meio é através de colisões com a nuvem eletrônica dos átomos do meio. E a perda de energia por unidade de comprimento é descrita pela grandeza stopping power. Além disso, vimos que para partículas leves, como elétrons e pósitrons, a perda de energia por emissão de radiação de Bremsstrahlung também é um processo importante. Neste caso, recomenda-se que a blindagem para partículas carregadas leves seja constituída de um material de baixo número atômico, como plásticos, para evitar a produção de radiação de Bremsstrahlung. Vamos ver alguns exemplos de alcance de partículas carregadas para alguns materiais. Elétrons com energia cinética de 100 keVs têm alcance de 0,143 milímetros na água e 13,47 centímetros no ar. Elétrons com energia cinética de 1000 keVs, ou seja, 1 MeV, têm alcance de 4,37 milímetros na água e 4,08 metros no ar. Quando falamos de prótons, esses alcances diminuem consideravelmente. Para prótons com energia de 100 keVs, o alcance na água é de 1,61 microns e no ar 0,36 milímetros. Para prótons com 1 MeV, o alcance na água sobe para 24,6 microns e no ar 2,38 centímetros. Para partículas alfa de 1 MeV, o alcance na água é de 5,9 microns e no ar 6,7 microns. O último fator de radioproteção que falaremos é sobre a distância. A exposição sempre será menor quanto maior for a distância em relação à fonte de radiação ionizante. Como visto no módulo 8, quando temos uma fonte pontual e com emissão isotrópica, a lei do inverso do quadrado da distância é válida. Por exemplo, se temos uma certa taxa de exposição em uma distância chamada de ponto 1 e dobramos essa distância para o chamado ponto 2, a nova taxa de exposição não será reduzida à metade, mas sim a 1/4 do seu valor inicial. Vimos os 3 fatores básicos de proteção radiológica para exposições externas, mas além disso, cuidados adicionais devem ser tomados se estamos falando em fontes de radiação líquida para evitar a incorporação ou contaminação superficial. Entre estes cuidados, podemos citar, por exemplo, o uso de luvas descartáveis, jaleco e óculos para proteção, uso de pipeta automática e materiais absorvedores em bancadas de trabalho. No Brasil, os requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas em relação à exposição à radiação ionizante são estabelecidos pela norma CENEM 3.01. Neste documento, estão descritos escopos de aplicação dessa norma, responsabilidades, algumas definições como, por exemplo, as de área livre, supervisionada, controlada, limites de dose de IOE, público e situações especiais, o conteúdo mínimo de um plano de proteção radiológica, entre outros assuntos. O link para acessar o site da CENEM que contém essa norma está na página deste módulo no Moodle. Sugerimos a leitura dessa norma como uma atividade complementar a essa aula.